sem querer lhe tolher o tempo, mas é que a eminente relatora fez distribuir o voto e, quanto ao resultado final, que é a manutenção da cassação e da perda do diploma, não haverá, pelo que esta presidência colheu dos eminentes colegas, divergência. Então, para facilitar o tempo da corte, eu perguntaria se Vossa Excelência, então, poderia ser bastante objetivo em sua manifestação. Eu sei que Vossa Excelência veio lá do Rio Grande do Norte. Isso, de Mossoró. Não vou aqui lhe ler a palavra de maneira nenhuma, mas apenas para pedir, então, que Vossa Excelência possa colaborar um pouco com o nosso tempo, perfeito, na medida que a tendência é efetivamente a manutenção da decisão. Eu só vou justificar. Então, passo a palavra ao Dr. Francisco Marques de Araújo, que veio lá do Rio Grande do Norte. Só vou justificar os 5.000 quilômetros percorridos, 2.500 de vinda, 2.500 de volta, talvez para fazer uma cobrança à corte, e daqui a pouco falarei sobre ela. Mas antes eu queria fazer uma saudação ao ministro-presidente, o eminente sábio, presidente Dias Toffoli, a douta insigne ministra relatora, Maria Tereza de Assis Moura, ao culto erudito, senhor Procurador-Geral Eleitoral, o preclaro constitucionalista Gilmar Mendes, a ministra Rosa Weber, a quem finca os estamentos constitucionais do Supremo, também ao nosso ministro jurista Tarcísio Carvalho Neto e Luciana Lócio, que por merecida indicação representam a digna classe legatária de Rui Barbosa, e por último vou me referir ao nosso nordestino, um lorde inglês que por destino nasceu em Catolé do Rocha, próximo a Mossoró, o catolense, o ministro Antônio Hermanos Vasconcelos Benjamin, cultura viva e inteligência ímpar da intelectualidade nordestina e mundial. Então, queria fazer a saudação ao ministro Hermanos Vasconcelos e dizer que o pai dele também era um lorde, um britânico, Dr. Benjamin lá, que Catolé do Rocha, o outro interior, dizia um amigo nosso de saudosa memória, é um coito geográfico entre os estados da Paraíba, entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. É um coito geográfico. Então, novembro, me permitam dizer que novembro é um mês histórico para a história de Mossoró. E por isso, talvez no processo eleitoral, vou fazer um pedido a esta corte. No mês de novembro de 1927, uma professora, Celina Guimarães Viana, se inscreveu e deu o primeiro voto da mulher na América Latina. E ali, passeando pelo museu do TSE, vi a referência a Maria Lacerda de Moura, que foi uma anarquista que primeiro escreveu sobre feminismo, mas não viu o registro da moçoroense Celina Guimarães Viana, e está registrado. Mossoró tem esse píncaro, esse orgulho de ter dado o primeiro voto para uma mulher na América Latina. Mas novembro também é um mês histórico, que se foi ela que votou primeiro em Mossoró, também aqui em novembro, esta corte se depara com 12 processos eleitorais de cassação. Eu acredito que uma só cidade do interior, e talvez seja o maior número pautado para uma sessão, o que significa o dual. E aí, lembrando o dual feminino, já em homenagem ao Outubro Rosa, se foi por Eva que veio o pecado, por Maria veio a redenção da humanidade. Então, se veio por Rosalba e Cláudia Regina, o pecado de macular a eleição, vai vir da ministra relatora a salvação e a restauração da dignidade democrática. E eu queria dizer aqui, senhores ministros, que assisti um pouco inquieto na tribuna, com a indignação cívica da altíssima vênia, um reflexo da conformidade social que assola este país. Se instala nesse país a relativização da moral, o afrouxamento do que é ético e aceitável, uma tentativa de minimização da legislação eleitoral. A ministra dizia logo no início, o presidente dizia que tinha pautado 17 fatos. Em verdade, são 34 no acórdão, de 86 denunciados, e tanto é que a sustentação oral numerou 26 fatos. Eu fui contando um a um. A sustentação oral numerou 26 fatos. É pueril dizer que a candidata venceu as eleições. Nem sempre se fala em eleição, está a se falar da democracia. Em muitos regimes que não são democráticos, também se valeram do regime do método eleitoral. Então eu queria falar isto, que o fato de
Cláudia Regina ter se eleito, ter se elegido não significa submeter ao processo eleitoral, que isto é legitimação. Esta pauta também é um exercício empírico da obra de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder e a Formação do Patronato Político Brasileiro. Quando o doutor Flávio, e eu perdoo o doutor Flávio, que acompanhou este processo por último, listava e minimizava os problemas e dizia que era uma única vez, um fato, um espaço. Ele deixou, porque não teve tempo para estudar, de verificar, como a ministra verificou, que este processo tem 11 mil páginas, 37 volumes, colacionado uma prova com a outra. A agenda da governadora com os compromissos eleitorais, a agenda da governadora administrativa com a pauta do Sindacta, com o registro aéreo de todas as viagens. E queria dizer, ministro, que assisti preocupado na semana passada, pedi adiamento da sessão, porque estava em São Paulo e a senhora não deferiu, e assisti preocupado o doutor Flávio dizendo que tinha sido 17 vezes, quando em verdade avionou a nossa governadora 122 vezes ao longo do período eleitoral, 35 para fora de Mossoró, 87 somente para Mossoró. 87 vezes ela voou mais do que a Amélia Earhart, de sobrevoar o Atlântico, a primeira mulher a sobrevoar o Atlântico. Então eu queria dizer isso, que ela voou mais para Mossoró como se fosse a Catolé do Rocha, ministro, numa campanha eleitoral 87 vezes, como se fosse a Marília de São Paulo do ministro Dias Toffoli, ou então a Diamantino do ministro, do ministro Gilmar Mendes, 87 vezes apenas em 90 dias. Então não se vai tanto, se esperar tanto que se vá, se não fazer política. E por que se fez isso? E aqui é a minha indignação, porque um ano antes, eu estaria na petição inicial, a governadora criou um conselho político, e eu pensava que esse conselho político seria semelhante ao Conselho da República, de notáveis para orientar a ação política do Estado, para instituir políticas públicas. E qual foi a matéria que saiu do gabinete da governadora? Finalidade do Conselho Político: discutir a eleição de Mossoró. Discutir a eleição de Mossoró. E Rosalba, me perdoe, criou um mimetismo chamado rosalbismo, que estabeleceu centenas ou milhares de seguidores, mas isto a custo do erário. É a própria Luís XIV, l'état c'est moi. E o l'état c'est moi é a apropriação dos bens públicos em proveito de campanha eleitoral, é a utilização da aeronave, é a utilização... E vejam, e mais o engodo, a fraude, o estelionato, a tal ponto de prometer reformar o estádio Lauro Monte Filho, com a licitação 3 milhões e nunca acontecer. Ainda está lá o estádio das ruínas, atados por morcegos e pombos. De prometer também fazer uma reforma no Nogueirão, o estádio da cidade, e até hoje o nosso campo está lá, parado. E fazia isso em pleno período eleitoral, simulava licitações e levava lá nunca acontecidas. Então, o que me causa tristeza é que saber que, de qualquer forma, esse estamento político vai perseverar, porque se não houver um regramento, ou se não tiver uma consequência para o processo 547, de certeza voltará a Rosalba a ladrilhar Mossoró. Porque assim como aquela quadrinha que nós conhecemos, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. O prédio da prefeitura, mirem os senhores ministros, tem lá uma efígie de uma rosa, ela foi condenada por improbidade, e todo o prédio da prefeitura e as escolas públicas municipais são calçadas com a rosa, e ela foi condenada e nunca restituiu um centavo. Então, estamos aqui para falar, talvez, e eu vou encerrar porque o ministro, eu não vou detalhar, e posso dizer aos senhores que tudo que o doutor Flávio falou foi, e eu perdoo por desconhecimento, o doutor Sanderson Mafra acompanhou comigo, esse processo eleitoral de 3 anos, é de uma gravidade absoluta, ao ponto de se utilizar uma aeronave, não é, um helicóptero de 7 milhões de reais, para colocar fumaça laranja nos comícios, ao ponto de se utilizar 30 Hilux, mas declarar apenas 20, nós sabemos que Hilux é um veículo de luxo, e se utilizou numa campanha eleitoral 30 sob a égide do comodato. E mais o que é mais grave, quando nós sabemos que o artigo 40 diz que os bens têm que ser estimados em dinheiro, mesmo por comodato. Então nós fizemos um trabalho para verificar quanto custaria 986 mil reais o aluguel dessa Hilux. Nós temos outro fato, de se utilizar os servidores do município, e dizia o doutor Flávio da tribuna que eram 2 servidores que tinham participado do plano de governo, na candidata caçada. Não! Eram todos os
secretários estão lá o plano de governo, nós juntamos o plano de governo. Então, me perdoem que foi feito alguns factóides ou ensaios para legitimar um pleito que foi maculado. E constatado, mais ainda, pela Justiça Eleitoral, nós temos uma certidão de uma reunião que se fazia em pleno horário. Temos uma apreensão de 6 servidores do SEDETEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, que estavam fazendo campanha política em pleno dia com material, distribuindo propaganda eleitoral e cadastrando eleitores. Tivemos uma apreensão de sacos de cimento. Bom, e aí eu poderia listar N fatores. Mas o mais triste é mexer com a religiosidade. Eu queria dizer a vocês, também se mexeu com a religiosidade. E em dado momento, o mesmo empresário da Hilux, das 30 Hilux, o mesmo empresário é a mesma pessoa. O mesmo empresário do helicóptero de 7 milhões, 3 dias antes da eleição, 3 dias, deu uma declaração na imprensa, em todos os jornais de primeira página, que doaria 500 mil reais, R$500 mil. Nesses tempos de petrolão, 500 mil reais parece nada. R$500 mil para as 3 principais instituições de caridade, se a candidata ganhasse. Imagine para o lado das freiras, o lado da criança pobre, para o abrigo Amantino Câmara. E quem não tensionaria ajudar os idosos e as crianças e tudo mais? Então tudo isso foi armado, senhores, para conduzir ou para macular, compuscar um pleito. Queria dizer ainda, por derradeiro, são tantos fatos e de causar tanta indignação, é que a gente poderia lembrar de um outro fato que a ministra, na semana passada, julgou, do poço. Até um poço foi perfurado, ou a doação, ou a informação para assentados, que a governadora foi nos assentados e disse que ia legalizar todos os assentamentos que há 25 anos estão legalizados. E não foram legalizados até hoje. Ela prometeu uma captação ilícita. Nós temos outras situações bem específicas. E o que é interessante nesse episódio da legalização, ia lá o filho da governadora, arrancava a propaganda eleitoral e destruía da opositora, e mais, quem divulgava era a assessoria de comunicação social do governo. Eu nunca vi uma indisfarçatez, uma rudeza no trato com a coisa pública do assessor de comunicação social divulgar as fotos de que a governadora tinha prometido. E a carta ao conjunto de Santa Delmira foi minimizada. Não era uma carta, não era um panfleto, não era um santinho. A governadora prometia quitar as casas do conjunto. Quitar as casas de um conjunto habitacional de 3 mil pessoas. Então, sinceramente, há muita falta de cerimônia com a coisa pública. Então, eu queria dizer que louve-se um juiz pequeno, doutor Evaldo Sampaio, um juiz que pela primeira vez ela adotou a postura inflexível de peitar governador do Estado, e no dia das eleições travou-se um diálogo insólito, testemunhado por muitas pessoas. Ele pedia que a governadora deixasse de fazer aliciamento de eleitor em boca de urna, e ela disse: eu sou a maior autoridade do Estado. Eu sou a comandante em chefe da Polícia Militar e posso mandar os meus comandados lhe deixar em casa. Perceberam a que ponto nós chegamos? Se isso é democracia, sinceramente eu quero mudar o país. Se nós permitirmos que a política sobrepuja o Estado de Direito, isso nunca pode ser Estado de Direito democrático. Então, senhores ministros, deixa a reflexão dos senhores, e aí eu lembro sempre que, em homenagem ao ministro Herman, vou lembrar de William Wilberforce, deputado da Câmara dos Lordes de 1805, de 1700 e poucos, em homenagem ao senhor, que é um britânico por excelência. William Wilberforce, ele fez o primeiro requerimento em favor da abolição dos negros. E ele lutou bravamente pela abolição dos negros por 7 anos. Todas as petições eram indeferidas. Tinha contra ele o Duque de Clarence. Mas em dado momento, quando viu que ia perder, o Duque de Clarence disse: a nobreza obriga, noblesse obliga. Uma governadora de comportamento liliputiano, que fez a atividade pequena, a nobreza obriga, noblesse obliga, que a gente ensina a ela, que este país tem lei, que esta corte prevalece, o direito eleitoral é soberano e que a democracia há de ser resguardada sempre. Faço aqui, tudo é questão de manter a mente quieta, a espinha reta e o coração tranquilo. Faço aqui porque tenho a alma livre, a mente quieta em favor do povo, da democracia e de eleições livres. Espero que esta corte não prometa recurso. Muito obrigado.
Agradeço, doutor Francisco Marques de Araújo. Passo a palavra à eminente relatora. Eu indago se posso fazer a leitura da ementa, Sim. porque os votos são São longos e São Vossa Excelência longos. já